Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Pedro Massa e hoje nós vamos ter mais uma aula de artes. E o tema da nossa aula de hoje é a aplicação do ponto de fuga e da profundidade na criação da ilusão de ótica. Vem comigo! A criação da profundidade do ponto de fuga, eles estão inteiramente ligados com a questão da ilusão de ótica. Por quê? Porque quando nós vamos trabalhar num desenho com profundidade, numa folha, nós estamos criando uma ilusão de ótica. Por quê? Porque a folha, ela está num plano reto, ela não está num plano tridimensional. A folha, quando a gente vai usar, nós temos lá para explorar a altura e o comprimento. A profundidade nós vamos criar através do ponto de fuga, dando assim a sensação para o espectador, para a pessoa que está vendo aquele trabalho, aquele desenho, a sensação da profundidade. Então, a ilusão de ótica, ela é totalmente ligada com o ponto de fuga, com a técnica da aplicação da profundidade. E hoje nós vamos ver de forma técnica a aplicação dessa ilusão de ótica utilizando linhas retas na construção do nosso trabalho de hoje. Prepare seu material. Um lápis HB tradicional, eu apontei bem ele, viu? Deixei ele bem apontado que é necessário. Uma borracha também convencional. Lápis de cor para pintura ou canetinha, depois na hora da pintura a gente vai conversar sobre isso. E finalmente aí uma régua 30 centímetros que a gente vai utilizar as medidas para fazer esse trabalho. Eu vou utilizar uma folha sulfite convencional, vocês vão fazer atividade no caderno de artes. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o centro aqui, ó, da minha folha. Eu vou fazer no olhômetro aqui, eu tenho prática, mais ou menos o meu centro é aqui. Tá? Então eu faço uma diagonal deste lado, uma diagonal deste outro lado, eu encontro o centro aqui. E esse centro do meu desenho, ele vai ser o marco zero. Agora, eu preciso traçar aqui uma linha, um segmento de reta de 20 centímetros. Então, como ele tem 20 centímetros e a metade de 20 é 10, eu vou colocar o 10 bem em cima do ponto zero e vou marcar aqui, ó, do 0 ao 10, do 10 ao 20, ó, 20 centímetros, tá? Então, esse segmento, ele é o segmento A, e na outra extremidade eu tenho o ponto B, então é um segmento AB. Muito bem, agora eu preciso traçar aqui no ângulo de 90 graus o outro segmento, ó, quase que não deu aqui, hein? Sorte que deu, aqui do 0 ao 10, do 10 ao 20. Marquei lá novamente um outro segmento. Esse segmento é o AB, esse segmento é o CD. Então, tenho dois segmentos de retas, cada um aí com 20 centímetros cada um, e marcando aqui o ponto zero, que é o início no centro do nosso desenho. Então, agora eu vou marcar os limites aqui, ó, da minha linha. Vou marcar de 1 em 1 centímetro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no zero. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, marquei aí os 20 centímetros, ponto a ponto, centímetro a centímetro, do segmento AB. Vou fazer a mesma coisa aqui com o segmento CD. Vou marcar de 1 em 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, tá aí, ó, marquei aí
os centímetros no segmento AB e no segmento CD. Então agora eu tenho que prestar atenção porque eu vou ligar esses pontos. Eu vou começar a ligar assim, ó. O ponto de fora das pontas com o ponto de dentro das extremidades, ó, né? Então, começando aqui desta linha, vou ligar lá o ponto de fora com o ponto de dentro, o outro ponto de fora com o outro ponto de dentro, mais um ponto de fora com o outro ponto de dentro, e assim consecutivamente, ó, vou descendo ponto a ponto. Presta atenção para não fazer errado. Esse trabalho é um trabalho que exige muita concentração e muita atenção, ó. Novamente, mais um ponto aqui. E finalmente o último ponto com o pontozinho A. Olha que bacana. E olha a ilusão de ótica. Nós usamos só retas. E com as retas, ó, nós construímos uma curva. Essa é a ilusão de ótica. E aqui aplicando a sensação da profundidade. Porque se você prestar atenção, ó, essas primeiras fileiras aqui de quadrados, ó, estão maiores do que essas que estão encostando na borda da linha. Por quê? Porque essas aqui estão mais próximas dos olhos e aqui elas estão mais distantes, elas são menores, dá essa sensação de profundidade. Vamos continuar completando aqui, ó, de fora com o de dentro, de fora com o de dentro, de fora com o de dentro, mesma coisa aqui, cuidado. Esse desenho fica legal contornar, é importante contornar ele, que ele fica legal, tá? Ou você contorna com a cor que você escolheu para fazer ele, ou você contorna ele de canetinha, que é uma indicação aí para nossa pintura desse trabalho hoje, tá? Pronto, ó. Então já fiz a parte de cima do meu projeto. Aqui, parte A e C e B. Muito bem, então agora eu preciso fazer a parte de baixo. Eu dou uma dica para vocês, ó. Vira o desenho de ponta cabeça, para vocês continuarem nessa lógica que a gente estava, né? E continuando de fora com o ponto de dentro, ponto de fora com o ponto de dentro. Pronto, então aí o trabalho já está pronto, a ilusão de ótica já está feita utilizando aí as linhas e a profundidade. Olha que bacana, né? Então essa foi a aplicação da ilusão de ótica. Essa técnica, ela exige muito que você saiba utilizar a régua. Como é que eu utilizo a régua? A régua a gente utiliza da seguinte maneira: nós colocamos a mão aberta em L, polegar embaixo e o indicador e o anular aqui na parte de cima, para você poder ter essa mobilidade com a régua, tá? Então essa é a melhor maneira aí da gente estar usando a régua no nosso trabalho. Então agora vamos para a pintura do nosso desenho. Para a gente fazer a pintura do nosso trabalho, do nosso desenho, é importante que o lápis, se você for fazer a lápis, ele esteja muito bem apontado. E também você utilize o lápis para fazer o contorno das linhas, tá? Eu vou utilizar a canetinha, eu sugiro vocês fazerem esse trabalho com canetinha, ele fica legal. Fazer com lápis, você pode usar uma pintura monocromática, tá? Escolher uma cor, usar as intensidades mais fortes dessa cor nos quadradinhos aqui do centro, e nos quadradinhos da beirada você usar uma intensidade menor,
aplicar uma monocromia de intensidade de cor através da força, da aplicação da força do lápis no seu trabalho. Fica legal. Ou você pode fazer também preto e branco no contraste, também fica bacana. Eu escolhi aqui a minha canetinha amarela. Como que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, ó. Um eu pinto, o outro eu pulo, sempre passando de uma fileira, nesta fileira do meio primeiro, ó. Então eu pinto um, pulo o outro, ó. Eu vou fazer assim em xadrez, tá? Vocês aí em casa, façam favor de caprichar. Eu vou fazer meio rápido aqui, porque a gente não tem muito tempo no vídeo, né? Então eu vou fazer meio rapidinho aqui, vocês em casa caprichem. Então eu vou usar essa brincadeira do sim e do não, um sim, um não, tá? Então, ó, um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não, nessa sequência. Eu vou fazer agora a fileira do lado, ó. Só que eu vou pular, agora eu vou pintar os quadradinhos aqui, ó, que eu não pintei e eu não posso encostar aqui nesta linha desse, né? Senão não vai ficar xadrez, né? Então, eu vou pintando um, pulo um, pinto um, pulo um e assim consequentemente. Aqui é a mesma coisa, ó. Outra fileira, fazendo por fileiras assim, ó. Cada fileira aqui fica mais fácil você fazer a pintura. É um trabalho de paciência, mas nessa pandemia é até terapêutico você fazer um trabalho desse. Esse trabalho é um trabalho que exige paciência, né? Delicadeza, para que ele fique bonito, para que ele dê certo. Então tá aí, ó, o trabalho de hoje, ele tá feito. Seria legal pegar e refazer o contorno, tá? Eu não vou fazer aqui para vocês por causa do tempo aí do vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Esse é o trabalho de ilusão de ótica da nossa aula de hoje. Caprichem, tá? Você pode fazer com lápis de cor, misturar cores. Precisa ser de um monocromático de uma cor só? Não, agora eu poderia colocar laranja aqui, ou vermelho, ou deixar assim, ou branco e preto. Fazer com canetinha é interessante, até com caneta Bic. Um trabalho desse aqui fica bacana, fica legal. A caneta Bic, ela tem aquele verniz, né? Fica aquela, ela vai ficar brilhante, né? E a canetinha, ela é mais fosca, ela vai ficar aí sem brilho, mas com um trabalho bem legal. E essa foi a nossa aula de hoje. Se você quiser saber mais sobre a profundidade e aplicação dela na construção de desenhos com ilusão de ótica, procure no Google, tem muito material legal por lá. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade.